O novo filme de Superman já está nos cinemas e, por incrível que pareça, tem gente que não gostou desse filme. Qualquer filme que lance, ele obviamente não vai ser uma unanimidade, principalmente falando de super-heróis, que é o universo onde os nerds eles ficam extremamente divididos. As primeiras impressões desse filme, pelo menos as que eu vi, elas foram muito negativas, estavam batendo muito no Superman, principalmente com relação à história, certo? Falou que era muito confuso, algumas pessoas na cabine comentaram que haviam alguns críticos que estavam falando que o segundo ato é um problema, muita confusão, e outras pessoas dizendo que era um filme quadrinesco demais, parecia uma animação muitas vezes. Entretanto, se você assistiu o meu último vídeo, a minha crítica emocionada, não foi uma coisa aonde me incomoda, certo? Muito pelo contrário, eu achei extremamente positivo. E quanto a isso, para mim, zero problema. Existem alguns questionamentos que precisam ser feitos. Eu não achei o filme perfeito, eu não acho que é o melhor filme do ano, isso eu esperava, definitivamente eu esperava. Entretanto, é um bom filme. Eu nem dei nota, mas já vou colocar aqui, para mim é um filme nota 8, filme ok, um filme bom com seus problemas. E que eu acho que fatalmente o James Gunn ele vai corrigir. O primeiro problema apontado com relação à estrutura do filme, eu acho que o James Gunn ele acerta em não contar, por exemplo, a origem do Superman, que é uma coisa batida, Batman, Superman e Homem-Aranha não precisam, mas isso que todo mundo já conhece, você perde muito tempo explicando isso. Então o Superman já é estabelecido, então isso é um ponto positivo. Tem alguns momentos na trama que me parecem ali que poderiam ter sido melhor desenvolvido, justamente nesse período ali do segundo ato. Tem algumas coisas que, se parar para pensar, diz, putz, é legal, é bacana, mas isso poderia ser reduzido, pelo menos reduzido, ou explicado de uma maneira diferente. Com relação à questão quadrinística e ser parecido com uma animação, essa eu acho que é uma crítica um pouco rasa. Porque até se você for olhar os questionamentos anteriores, essa era a grande reclamação. O universo do Snyder, o Superman é muito carrancudo, ele não sorri em momento nenhum, ele não salva o gatinho da árvore. Aqui nesse filme, não. Aqui nesse filme, ele faz todo esse tipo de coisa, o que certamente estava na cabeça do James Gunn. Algumas coisas nesse filme, na minha cabeça pelo menos, o James Gunn ele olhou para as críticas e disse, putz, eu preciso acertar aqui. Então ele foi moldando esse filme para poder fazer isso aí. Até com relação à cena dos macacos que vocês vão ver no cinema. Então, são algumas respostinhas ao público, né, que reclamou em alguns momentos, e outras às críticas anteriores. Então, é um Superman que ele precisava estabelecer nesse sentido. O Superman, para algumas pessoas, tem sido um problema. Em que sentido? O David Corenswet, o Sweet, ele, para mim, tá muito bem no filme, embora tem alguns momentos que eu acho que ele passa um pouquinho do tom, brevemente, mas também não é uma coisa que me incomoda. Para algumas pessoas, esse foi um grande problema. O Superman do David Corenswet, ele é um problema para isso com certeza até para algumas pessoas que eu já conversei. É um problema no modo geral? Não. Eu acho que a perspectiva do James Gunn é um filme a longo prazo, onde ele vai trabalhar melhor esse personagem e ele vai balanceando esse personagem até com as críticas, como eu falei, foi o que ele fez com relação ao Man of Steel, por exemplo, né? A críticas anteriores. É um personagem, como eu falei, muito difícil, mas eu acho que o tom ele acerta. Os outros personagens que permeiam esse universo, eles são pontos positivos em todos os momentos. É muito difícil falar assim, bicho, esse personagem não encaixou. Existem personagens que poderiam entregar um pouco mais? Existe. Existem alguns personagens que estão demais ali, poderiam não estar? Existem. Mas não acho que é uma coisa que interfere
no todo do filme. Eu acho que algumas coisas são muito relacionadas à questão da expectativa, certo? A pessoa queria muito, muito, muito um filme, fez talvez um filme na cabeça e essa expectativa não foi alcançada. Existe, como já falei outras vezes, né? Existe o fã da DC que esperava uma coisa Zack Snyder, sombrio realista, sabe? E não é o caso. Existe o fã que não gosta da DC, por mais que o filme seja legal ou excelente, não vai agradar. Então tem essa questão. Mas, tendo em vista, até o momento, a nota no Rotten Tomatoes, por exemplo, que é só um parâmetro, as críticas estão muito positivas, tanto dos críticos quanto do público. Então isso mostra que o filme ele agradou muito mais do que ele desagradou. Esse é o ponto que a gente vai partir. Conforme as semanas forem seguindo, a gente vai fazendo essa avaliação. Até porque o Quarteto Fantástico ele vai lançar também e se o filme continuar com uma avaliação excelente como tá, então a pressão para cima do Quarteto Fantástico vai pesar ainda mais. Então são pontos que a gente precisa realmente avaliar. Ainda acho que é um bom filme, ainda existem ali algumas coisas que precisam ser melhoradas e ajustadas, mas o tempo ele vai nos dizer se o James Gunn ele vai ouvir a galera e vai acertar isso aí. Vamos esperar, tem muito conteúdo ainda pra gente falar, eu não peguei ali as minúcias e não dei spoiler, né? Mas eu quero tratar ali da Gangue da Justiça, por exemplo, de personagens que não estavam previstos para aparecer, mas apareceram. Mas isso eu trato em outro vídeo, beleza, pessoal? Quero saber de você. Você já assistiu o Superman? Você não assistiu? Qual a sua expectativa? Tá preocupado? Tá preocupado? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, cara. Deixe o seu like, segue o Colchão Nerd, compartilhe esse vídeo com a galera, pra galera ficar ligada antes de assistir Superman. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o Nerd de hoje é um milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.